Ele parecia um jovem comum, magro, educado, com um sorriso tímido. Pedia carona para mulheres no Parque do Estado, em São Paulo, oferecendo ensaios fotográficos. Nenhuma delas imaginava o que acontecia quando entravam naquela mata fechada. Em apenas 3 meses do ano de 1998, 11 mulheres desapareceram. E o Brasil ia conhecer o rosto do maníaco do parque. São Paulo, maio de 1998. O Parque do Estado, na zona sul da cidade, era um lugar frequentado por famílias, esportistas e jovens que buscavam fugir do caos urbano. Mas naquele mês, algo começou a mudar. Mulheres saíam de casa dizendo que iam a um ensaio fotográfico ou encontrar um namorado e simplesmente não voltavam. As famílias registravam desaparecimentos. A polícia, inicialmente, tratava cada caso como isolado. Ninguém havia conectado os pontos ainda. O homem no centro dessa história se chamava Francisco de Assis Pereira. Tinha 31 anos, era motoboy e vivia numa rotina discreta. Colegas descreviam ele como reservado, educado, às vezes até tímido. Nada na aparência dele entregava o que estava por vir. Francisco havia crescido no interior do Ceará, em meio à pobreza e uma infância marcada por tragédias. Mas isso, por si só, não explica o que ele se tornou. Afinal, milhões de pessoas enfrentam dificuldades e seguem a vida. O que passou pela cabeça dele naquele ano de 1998 é algo que até hoje psiquiatras tentam entender. O método de Francisco era sempre o mesmo. Ele abordava mulheres em pontos de ônibus, padarias ou ruas próximas ao parque. Apresentava-se como um agente de modelos. Dizia estar procurando novos rostos para uma grande agência de moda. Era convincente. Falava com segurança, mostrava simpatia, citava nomes de revistas conhecidas. As vítimas, muitas delas jovens que sonhavam com uma oportunidade, acreditavam. Ele marcava um encontro no Parque do Estado, dizendo que ali era o melhor cenário para fotos naturais. Quando chegavam, ele as guiava por uma trilha até um ponto isolado no meio da mata. E ali, longe de qualquer testemunha, tudo mudava. No começo, a polícia tratava cada desaparecimento como um caso isolado. Mas em meados de junho de 1998, uma delegada chamada Helena Kerr assumiu a investigação. Helena notou algo que ninguém havia percebido. Várias das mulheres desaparecidas eram vistas pela última vez perto do Parque do Estado. Ela começou a juntar os pontos: fotos, depoimentos, horários, localizações. Aos poucos, um padrão surgiu. Um homem jovem, magro, moreno, andando de moto, abordando mulheres com promessas de ensaio fotográfico. O maníaco do parque ainda não tinha nome para a polícia, mas agora tinha uma silhueta. A virada veio quando uma das vítimas conseguiu escapar. Ferida e em estado de choque, ela conseguiu fugir pela mata e encontrar ajuda na estrada. O depoimento dela foi a peça-chave. Detalhes do rosto, da moto, da voz. A polícia agora tinha a descrição completa. Uma operação massiva foi montada. Dias depois, Francisco foi localizado, tentou fugir e foi preso. A prisão dele virou um dos eventos mais assistidos da televisão brasileira daquele ano. Câmeras registraram o momento em que ele foi retirado algemado, de cabeça baixa, cercado por uma multidão furiosa. O Brasil inteiro assistiu, e ninguém conseguia entender como um homem de aparência tão comum havia feito tudo aquilo. Depois da prisão, começou a fase mais desconfortável dessa história. Psiquiatras forenses passaram meses analisando Francisco. O diagnóstico apontou transtorno de personalidade antissocial com traços sádicos. Ele não demonstrava empatia pelas vítimas, não sentia culpa e descrevia os crimes com uma frieza que perturbou
até profissionais experientes. Em entrevistas, falava sobre a infância difícil, sobre rejeições amorosas, sobre uma raiva profunda de mulheres que ele nunca soube explicar totalmente. Mas nada disso, segundo os especialistas, é explicação suficiente. Muitas pessoas enfrentam trauma, poucas se tornam o que Francisco se tornou. A diferença, dizem os estudiosos, está numa combinação rara de fatores genéticos, neurológicos e ambientais que ainda hoje a ciência não entende completamente. O julgamento aconteceu entre 1999 e os anos seguintes, em múltiplas sessões. Francisco foi condenado por 6 homicídios comprovados e inúmeras outras acusações. A soma das penas ultrapassou 270 anos de prisão. Pela legislação brasileira, ele cumpre pena em regime fechado, em um presídio de segurança máxima, onde está até hoje. Nunca saiu. Nunca se arrependeu publicamente de forma convincente. E apesar de todas as entrevistas que concedeu ao longo dos anos, continua sendo um enigma. As famílias das vítimas, essas sim, carregam a dor até hoje. Algumas mulheres nunca tiveram seus corpos encontrados. Algumas mães morreram sem enterrar suas filhas. O caso do maníaco do parque mudou o Brasil. Delegacias especializadas em crimes contra a mulher se fortaleceram. O debate sobre segurança pública ganhou novo peso e o público começou a prestar atenção num tipo de criminoso que até então parecia coisa de filme americano, o serial killer. Mas talvez o que mais marque esse caso até hoje seja a simplicidade do método de Francisco. Ele não tinha genialidade, não tinha ferramentas sofisticadas. Ele tinha apenas uma moto, uma história convincente e vítimas que só queriam uma oportunidade na vida. O maníaco do parque é um lembrete desconfortável de que o mal, muitas vezes, não anuncia sua chegada. Ele se disfarça de normalidade, se disfarça de oportunidade, se disfarça de alguém comum. Histórias como a de Francisco nos forçam a olhar para algo que preferimos ignorar. O fato de que pessoas aparentemente normais são capazes de atos inimagináveis. Se você chegou até aqui, deixa um comentário com a palavra justiça para homenagear as vítimas desse caso e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou contar a história de outro criminoso brasileiro que chocou o país e cujo caso, até hoje, continua rendendo debate. O caso Elise Matsunaga. Uma mulher aparentemente comum, um casamento aparentemente feliz e um crime que ninguém viu chegar. Até a próxima.